voluntário na livraria desde 1988. E nesse período todo eu sempre percebia que a Terezinha Oliveira ela tinha alguns títulos publicados e nós comprávamos esses títulos da editora M para poder vender na livraria e também para ser adotado nos cursos. E eu já vinha desenvolvendo uma ideia de criar uma editora, analisando os cursos e tudo mais de impressão. Com essa análise, eu coloquei para a diretoria que eu conseguiria muito mais recursos para a manutenção das obras da casa, principalmente naquela época, montando uma editora. E essa ideia foi surgindo, levou um tempo. E em 1996, o Dr. Zalmino começou a apresentar na sala de treinamento mediúnico da Daisy capítulos da obra que ele estava desenvolvendo, que era o perispírito. Com essas apresentações, ficou realçado mais a ideia ainda de se criar uma editora. Mas como a diretoria não tomava essa decisão, o Zalmino, em 1999, falou: Deise, eu precisaria conversar com você o seguinte: o Kardec vai montar uma editora, porque eu já tenho uma obra para ser publicada. Em setembro de 1999, a diretoria se reuniu, a Daisy, que foi uma das grandes incentivadoras, a Daisy, o Kekia, a diretoria do Kardec resolveu se reunir e criar a editora Allan Kardec. É importante ressaltar que todo o registro do Centro Espírita Allan Kardec, Departamento Editorial, e da obra Perispírito foi feito pelo próprio Dr. Zalmino. O Dr. Zalmino, ele custeou toda a produção dessa obra. Nós temos hoje 97 títulos publicados e impressos pela própria editora Allan Kardec. A importância dos livros de Terezinha Oliveira para a divulgação da doutrina, ela é enorme. A dona Terezinha, ela mesma diz, ela foi inspirada a criar cursos de espiritismo. Como eu sou professora, a gente tem um outro olhar sobre as obras da dona Terezinha. É uma didática muito simples, é uma didática muito objetiva. Qualquer leitura que você fizer dela vai ser algo prazeroso. É uma linguagem simples, ela fala pouco e fala tudo. Então, eu acredito que ela é uma pessoa que é uma referência no movimento espírita, justamente porque ela conseguiu captar, no sentido de simplicidade da doutrina espírita, ela conseguiu trazer essa simplicidade numa popularização do espiritismo com as suas obras. Eu até tinha muita dificuldade, porque falava em evangelho, você pensa naquelas palavras, naqueles pensamentos, você fala assim, será que eu vou conseguir saber o que quer dizer um evangelho? E hoje não, eu vejo que nas palavras simples dela, ela esclarece muito isso daí pra gente, sabe? No caso dela, eu gosto do jeito que ela escreve, os exemplos. Para mim, foi perfeito, assim, um casamento de informação e qualidade sensacional. E o brilho da dona Terezinha é justamente este. Ela tem essa competência. Você pode mostrar o que ela escreve num curso acadêmico, ou num encontro de jovens, ou com meia dúzia dentro de casa, debatendo o texto do livro dela. Isso é um encanto. Se há uma coisa difícil, é escrever com simplicidade. A editora Allan Kardec tem uma forte vocação para livros de estudos. Ela tem justamente como missão ser uma referência no mercado nacional, reconhecida pela disseminação do espiritismo por meio da produção e oferta de conteúdos que primam pela fidelidade doutrinária e qualidade gráfica e editorial, que gerem recursos para as obras sociais do Centro Espírita Allan Kardec. Quando nós entramos em contato com casas espíritas, ao falar editora Allan Kardec de Campinas, nós já somos reconhecidos, principalmente pela figura dos nossos autores, como Hebe Lag, Regis de Moraes, Terezinha Oliveira, também Emanuel Cristiano, que psicografou obras tão importantes como, por exemplo, Aconteceu na Casa Espírita. Nosso best-seller, desde 2001, já vendeu mais de 140 mil exemplares. É um livro alvo de grupo de estudos em várias casas espíritas do Brasil. Isso é muito bom porque é o resultado de um trabalho grande de divulgação que a gente tem feito da editora nos últimos anos. Todas as editoras dedicadas, como é dedicada a editora Allan Kardec,
elas têm uma grande importância, porque já dizia Leon Denis, num congresso em Paris, no início do século passado, que Kardec havia colocado fundamentos extraordinariamente importantes, mas que os pensadores dedicados ao cristianismo redivivo haveriam de desenvolver e contribuir cada vez mais ao longo dos tempos. Apesar do espiritismo, no meu ponto de vista, ser muito simples, ele exige mais um esforço moral do que um esforço intelectual para ser compreendido. Ele precisa, sim, de um cuidado constante por parte das editoras e por parte dos centros espíritas, dos divulgadores, dos trabalhadores, né, do movimento espírita, para manter a originalidade da mensagem que Allan Kardec nos trouxe. Eu acho que a importância da editora Allan Kardec ela está na escolha dos livros que ela publica, o cuidado que ela tem com a equipe que faz parte de um conselho que analisa as obras e a responsabilidade de colocar essas obras no mercado de uma forma muito consciente. Então é uma editora que tem um patrimônio ligado à espiritualidade, ao que nós aprendemos dentro da doutrina, toda a codificação de Allan Kardec. Então é uma editora que inspira qualidade, segurança, respeito aos princípios da doutrina para aprendizado da população espírita que procura. É importante que a editora continue esse trabalho no meio espírita, não só no meio espírita, mas para toda a sociedade, justamente porque ela apresenta esse conteúdo de qualidade, coerente com os postulados espíritas, conforme Allan Kardec estabeleceu na sua obra Basilar, e que seja também uma editora que seja convidativa a todas as camadas da sociedade. Então é importante que ela continue atuando, aberta a todas as linhas de pensamento, mas coerente com a sua proposta. Então a editora ela tem essa tendência de trazer cada vez mais livros, publicações que ajudem o ser humano a entender, a compreender o que está acontecendo no mundo atual e como lidar com os diversos problemas. Eu acho que esta é a função maior da doutrina espírita, justamente uma doutrina esclarecedora, consoladora e que traz tantas coisas boas e tanta paz ao nosso coração.